Olá, querido espectador. Como é que você entrou aqui? Bom, que seja, me ajuda a pegar emprestado umas obras de arte e eu te conto uma história no caminho. A internet dá uma liberdade muito grande para criadores de conteúdo mostrarem suas criações para o mundo. E com criadores de conteúdo, eu não me refiro apenas a youtubers e streamers, mas sim qualquer um que cria algo e compartilha na internet. Desde artistas, escritores, músicos e por aí vai. Mas a internet tem mais um ponto positivo: a capacidade de você compartilhar seus trabalhos e projetos e ainda assim se manter anônimo. É claro que existem vários motivos e intenções diferentes para uma pessoa não se mostrar na internet, mas isso causa um pouco de mistério e é exatamente o que a gente vai ver hoje. Olha só, chegamos na primeira obra de arte, O Monstro Debaixo da Minha Cama. Ela é a primeira obra da exposição e nela conta a história de uma menina com insônia, deitada em sua cama e um final trágico que a aguarda. Isso que acabamos de ver foi o primeiro vídeo postado pelo canal I Can't Sleep, ou na tradução, Eu Não Consigo Dormir. Um canal do YouTube que surgiu no dia 11 de maio de 2021 e desde então tem postado várias animações curtas de terror, como essa que vocês acabaram de ver. Além disso, o dono do canal revelou praticamente nada sobre quem ele é, sendo suas únicas interações, falando interações entre muitas aspas, o fato dessa pessoa ser dos Estados Unidos e um comentário fixado em um de seus vídeos, mas logo chego nisso. Primeiramente, é nesse momento que eu recomendo vocês assistirem o canal por conta própria, terem suas próprias experiências e depois voltar aqui, ainda mais porque eu não vou falar de todas as animações. Feito isso, dá pra notar logo de cara que o estilo dessa artista, que eu vou chamar de ela apenas porque a personagem principal é uma menina, já que eu não faço a ideia de quem é o artista por trás disso tudo, pode ter duas inspirações. A primeira seria por desenhos de crianças e seus amigos imaginários. São aqueles desenhos de quando a criança diz que tem um amigo chamado Bob, e quando ela faz um desenho para mostrar para seus pais, o bicho parece algo que saiu diretamente do terceiro círculo do inferno. Essa escolha de estilo já é algo usado por outros artistas. Uma webcomic que eu citei recentemente em um vídeo, a The Dark World, é um exemplo perfeito disso. A segunda inspiração é algo que eu sinto que é mais correto de se afirmar. Ela seria vindo dos diversos desenhos de terror que surgiram no início dos anos 2000, como por exemplo, Lenore, A Pequena e Fofa Garota Morta e Invasorzinho. E por falar em Invasorzinho, seu criador, Johan Vasquez, tem outras obras que eu poderia falar que também serviram como inspiração para as animações desse canal, como por exemplo, I Feel Sick, Squeeze Wonderful Big Giant Book of Unspeakable Horrors, Johnny the Homicidal Maniac. Que dando mais ênfase nessa última, que na tradução vai para Johnny o Maníaco Homicida, dá pra ver a similaridade dos desenhos vendo algumas páginas. Finalmente, voltando para as animações, nós temos essa personagem com insônia, acordada até as 3 da manhã. Me identifiquei. Entediada, ela tenta buscar o celular, até que alguém ou alguma coisa que estava debaixo da cama fura ela pelas costas. Bom, entenda uma coisa, não existe a confirmação de uma resposta correta para o que está acontecendo nesses vídeos, então isso vai da percepção da pessoa que está assistindo, o que torna as coisas muito mais interessantes, porque a visão de uma pessoa pode diferenciar bastante da outra. Um exemplo disso é que na minha visão, junto do título O Monstro Debaixo da Minha Cama, conta a história de terror mais velha do livro, a história que as mães contavam para os seus filhos dormirem cedo, senão o monstro debaixo da cama deles iria pegar eles. Ainda tem um bônus aqui que a menina não estava coberta e todo mundo sabe que o monstro não ataca quem está debaixo de um cobertor. Apesar desse ser meu ponto de vista, nos comentários desse vídeo tem várias visões diferentes. Alguns disseram que o monstro era na verdade um invasor e a cena mostrando a casa de longe era o ponto de vista dele antes de entrar e se esconder. Já outros disseram que tudo isso era uma metáfora para como essa menina tá jogando a vida fora. Essa realmente é uma das belezas de uma obra que contém apenas imagens. Mas agora, vem aqui comigo, pega ela aí e joga nesse saco mágico que nunca aumenta de tamanho, fazendo favor. Esse canal utiliza várias aproximações diferentes em suas animações, buscando alcançar o terror. Uma delas é criar exageros em coisas que podem acontecer no dia a dia, deixando bem mais mórbido e representando como as pessoas se sentem quando isso acontece. Que tal eu dar alguns exemplos? No vídeo Migraine, ou na tradução Enxaqueca, temos uma representação gráfica de como é ter esse tipo de dor de cabeça, do ponto de vista de uma pessoa que tem enxaqueca, e com esse visual violento de objetos pontiagudos saindo de dentro da cabeça da menina. No vídeo Bad Morning, ou Manhã Ruim, temos nossa personagem grudada no fundo de uma panela, que só por garantia eu vou meter uma censura aqui mesmo achando que não é nada demais. E logo em seguida, essa figura escura joga um líquido nela que derrete o corpo dela inteiro e faz ela virar apenas puro osso. Isso é uma forma de representar uma manhã após uma noite de sono ruim. Às vezes por conta de você não ter conseguido muito tempo para dormir, ou aquelas vezes que você deita na cama e do nada, em um piscar de olhos, já tá de manhã e parece que você nem descansou.
Meu último exemplo desse tipo de vídeo seria Subway, ou na tradução, metrô. Ela mostra nossa personagem sentada em um banco de metrô, quando uma figura escura e grande senta próximo dela. Na verdade, eu diria que colado nela até, e invadindo o espaço pessoal dela mesmo tendo bastante espaço livre. E nisso, eu vou avisar que esse vídeo terá conteúdo que remete a assédio. Como sempre, eu censuro a maioria das coisas, mas ainda pode ter conteúdo gráfico, e essa não vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso no vídeo. Então fica à vontade para sair, e obrigado por ter me escutado até aqui. Bom, continuando, a figura começa a esfregar sua perna na perna dela, e pelo olhar da menina, ela fica sem ideia do que fazer. Até que ela sai do metrô, um olho gigante vermelho surge, e ela é sugada pro chão. E eu sei que tudo isso não parece que faz muito sentido, mas eu volto com essa ideia daqui a pouco. Uma outra aproximação que a artista usa para alcançar o terror é cutucando medos que tínhamos na infância. Tipo aquele cenário de quando temos que apagar a luz do corredor e depois voltar para o quarto, atravessando aquele corredor, que é um lugar normal, que passamos várias vezes durante o dia, para um lugar escuro e totalmente apavorante. Como eu tinha medo disso quando era mais novo. Um exemplo seria o vídeo Childhood, que traduz para infância, que mostra nossa personagem de costume em versão criança e no momento em que ela fecha os olhos, uma criatura surge, apenas para desaparecer quando ela abre os olhos novamente. Apesar de eu não me identificar muito com isso, muitas pessoas falavam que quando eram crianças tinham medo de quando elas fechavam os olhos, dava para ver algo surgindo na frente delas. No susto, elas abriam os olhos bem rápido, mas a tal da figura que elas tinham visto simplesmente desaparecia. Para falar de algo que bate mais perto de casa, temos o vídeo Shower, que nessa tradução específica se torna banho. Nele, voltamos com a personagem adulta, e com a censura que eu acho desnecessária, mas que eu coloco mesmo assim. Dessa vez, ela está tomando banho, como o título já diz. E isso volta em um medo bem mais comum em crianças, e às vezes até mesmo em adultos. O medo de algo surgir no banheiro, enquanto seus olhos estão fechados. Quando criança, é bem comum sua mente criar a imagem de um monstro surgindo no banheiro enquanto seus olhos estão fechados. Eu ainda me lembro da primeira vez que eu vi uma história de fantasma que envolvia invocar um espírito no banheiro, e isso me deixou bem assustado. Há um ponto que eu nunca fechava os dois olhos quando eu tomava banho, mas dependendo da pessoa, esse medo pode ser carregado até a vida adulta. Mas não com a ideia de que vai sair um monstro do espelho, mas sim pela pessoa mesmo depois de anos, ainda se sentir desconfortável em deixar ambos os olhos fechados. Indo para o último tipo de aproximação adotada pela artista, nós temos animações de referência, que apesar de parecer confuso, é bem mais simples do que aparenta. Isso seriam animações de creepypastas ou de artes de outras pessoas. Para tirar logo essa da reta, nós temos o vídeo A Dying Image for Doll, ou na tradução, uma imagem morrendo, para Doll. Esse vídeo é uma referência a um desenho feito por esse outro artista chamado Doll. Sendo sincero, não tem nada demais acontecendo aqui que eu preciso explicar, mas é nesse vídeo que temos uma das únicas, ou se não a única, interação feita pela dona do canal. E mesmo tendo várias pessoas tentando conversar com ela, ela não responde ninguém. Ok, com isso fora do caminho, creepypastas. A artista faz animações referentes a muitas creepypastas, como por exemplo Slenderman e Eyeless Jack, mas particularmente eu gosto de uma que não é tão popular, é Os Retratos. Em Os Retratos, temos uma personagem voltando para casa, ela parece estar cansada, e quando entra em sua casa, nós vemos a imagem de rostos nesses quadros. Eles são bem perturbadores, e a menina, apesar de reconhecer isso, ela não parece se importar muito, o cansaço parece chamar pela cama dela. A noite continua, ela cai no sono, e quando ela acorda, o choque bate. Não eram quadros nas paredes, eram janelas. Agora que vemos todos esses tipos de animações e considerando o tipo de conteúdo que eu faço, deve ter passado algo na cabeça de vocês. Tudo isso tem algum contexto, tem alguma história por trás de tudo, ou talvez isso é um ARG, que para quem não conhece o termo, significa jogo de realidade alternativa, que é um tipo de narração que utiliza elementos da realidade com base para sua história. E a minha resposta é, talvez. Em relação a ARG, eu vou começar dizendo que não, isso não é um ARG, mas tem umas coisas bem estranhas acontecendo. Naquele vídeo do metrô que eu falei sobre assédio, tem algo bem peculiar que acontece. Na hora que a figura escura esfrega sua perna, na da menina, dá pra ver um padrão como se fosse um código Morse. Com isso em mente, eu tentei recriar o código e ver o que significa por trás disso. Mas eu falhei. Eu não sei código Morse e eu não tava aguentando mais ficar escutando aquela porcaria de bi, 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 bi. O que eu quis dizer com tudo isso é que, até o momento, isso não é um ARG, mas tem umas coisas estranhas que podem vir a ser um enigma escondido. Então quem sabe o que pode vir do futuro vindo dessas animações? Mas apesar de não ser um ARG, eu acredito que tem história por trás disso tudo. Enquanto eu assistia essas animações, dá pra perceber como na maioria dos cenários a protagonista sempre acaba morrendo ou assustada / traumatizada. Ela tá sob efeito de coisas que alteram a percepção da realidade dela, muitas vezes também acabando com ela amarrada em alguma cama ou cadeira. Isso pode dar a ideia de que ela é algum tipo de cobaia e que sofre vários experimentos em um mundo estranho habitado por monstros. Essa é uma teoria que, apesar de eu achar ela interessante, não é a que eu acredito ser a correta. Vamos para minha segunda teoria. Se voltarmos para as animações e não contarmos as de referências como as creepypastas ou fanarts, nós temos uma história triste
e bastante bizarra, mas infelizmente, que não foge tanto da realidade. Nós sempre prestamos atenção na presença da protagonista no decorrer das animações, mas existe uma outra figura que persegue ela durante a história, essa figura encapuzada. A primeira vez que vimos esse ser é no vídeo Debaixo d'Água, mas eu acredito que o monstro do vídeo O Monstro Debaixo da Minha Cama também possa ser ele, já que as mãos que surgem não parecem ser de um monstro, mas sim de um humano, mas eu vou deixar passar por falta de evidência. Debaixo d'água. A figura se aproxima dela, mas a menina puxa os pés, evitando o encontro dos dois. Me deixe em paz. Alguém está olhando a menina de longe. Ela sabe disso, mas não sabe como lidar. Surpresa, a figura a confronta. Ela solta algum tipo de fumaça vermelha em seu rosto que faz com que suas tripas vazem entre suas pernas. Céu. Ela acha que tudo está feliz. Pena que ela está errada. Anjo, como disse antes, a percepção da realidade dela não tá das melhores. Doces ou travessuras? Ela pede doces, e a figura encapuzada arranca seus olhos e joga na cesta, uma metáfora para algo sendo tirado dela, muito provavelmente a força. Banheiro? Mais uma vez, a figura intercepta ela, mas dessa vez no banheiro, e inclusive podemos ver o que parece ser o resto de uma outra vítima no box logo ao lado. E assim, chegamos novamente no metrô, com assédio. Esse, que seria o tema principal de toda essa história. Perspectiva de uma menina sofrendo assédio, e de tempo em tempo, algo ainda pior. Mas então, temos mais uma vez, banho, onde temos uma última vez a imagem da nossa protagonista tomando banho, mas agora com uma visão diferente sobre isso. Ela para por um instante e olha para o lado, vendo aquela criatura escura. Aquilo não é um monstro, ou a figura encapuzada que persegue ela. Aquilo era uma representação de uma garota sujada pelo passado, ela mesma. E nisso, ela volta a olhar para baixo e continua seu banho, como uma bela metáfora de que ela se limpou das suas impurezas e conseguiu limpar seu corpo de manchas que são bem difíceis de tirar. Oi, Zedinho do Futuro aqui. Olha, eu sei que eu vou quebrar bastante a narração com isso, mas tem dois vídeos que podem chamar a atenção, mas eu não consigo ou não posso explicar ele aqui. O primeiro é Don't Get Your Hopes Up, que traduz para Não Tenha Esperanças. Ele mostra um ciclo de morte da menina que eventualmente ela consegue quebrar e sobrevive. Isso até poderia indicar o caminho que ela teve para superar todo esse assédio que eu falei, mas o vídeo trabalha com muitas metáforas e referências que eu não consegui entender o suficiente para explicar para vocês. Então, desculpa aí. Quanto ao outro, Sins of the Flesh, ou Pecados da Carne, eu vou deixar vocês verem por conta própria, porque não existe forma alguma de eu conseguir falar sobre esse vídeo sem ser desmonetizado, ou pior. Então, de volta pro Zedinho presente. Pronto, terminamos aqui. Acho que eu falei bastante, não é? Isso tudo foi uma recomendação do Leonardo LOL 640 e do FanCM2. Muito obrigado pela ideia. E caso essas animações continuem a ser postadas, eu não vou fazer mais vídeos sobre isso. Ou pelo menos vai ser bem difícil isso acontecer. Mas obrigado por me ajudar a roubar... pegar emprestado as obras de arte. Então eu acho nada mais que justo de contar o que eu vou fazer com elas. Mas já vou te dizer, esse é um segredo horrível que eu não contaria para ninguém em qualquer outra situação. Algo capaz de tirar o sono das pessoas mais corajosas e poderia fazer uma pessoa mudar completamente a sua forma de pensar. Eu vou vender tudo isso e gastar o dinheiro com água de coco. Bom, vamos lá, bora, partiu.